Nada se cria, tudo se copia. Essa popular adaptação da frase de Lavoisier pode ter uma consequência jurídica bem negativa quando o assunto é direito autoral. Mas direito autoral? Pra que eu vou querer saber de direito autoral? Eu não sou nem escritor de novela, eu não sou compositor sertanejo, eu nunca sequer pintei uma parede, então pra que eu vou querer saber de direito autoral? Não se engane, o tema de hoje pode ser perfeito pra você. Tá bom. Fica por aqui que eu vou falar 5 coisas fundamentais sobre direito autoral. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nem ativou o sininho da notificação, faz isso agora durante a vinheta. Porque aqui tem um monte de conteúdo legal para você copiar e sair por aí dizendo que sabe tudo sobre direito. Nós, seres humanos, somos naturalmente produtores, inventores, criadores de coisas e métodos. E foi justamente isso que nos fez mandar na toda aqui na Terra. O que é isso, rapaz? Bom, pelo menos por enquanto, né? I did not start this war. Assim, se tratando de um fato característico da nossa cultura, os autores precisam de uma proteção jurídica em relação ao direito de poder tirar vantagens sociais e econômicas de suas produções e criações. A primeira das 5 coisas, na verdade, será um esclarecimento de uma dúvida. Afinal, direito autoral é a mesma coisa que propriedade intelectual? Não! Na verdade, o direito autoral é uma das ramificações da propriedade intelectual, que se subdivide em 3. Direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. O direito autoral cuida da parte das criações artísticas, científicas e culturais, através da Lei nº 9.610 de 1998, que atende também por LDA, Lei dos Direitos Autorais. Um detalhe é que essa lei traz tanto os direitos dos autores, criadores, quanto alguns direitos conexos, destinados a terceiros que, de uma forma ou de outra, contribuem para a divulgação da obra. Exemplo: o roteiro de uma peça teatral será encenado. Nesse caso, vai existir a figura do roteirista, que se encaixa nos direitos do autor do texto. E a figura também dos atores, que irão interpretar as falas do roteiro, que seriam alvo desses direitos conexos da lei. Segundo ponto. É certo que cabe ao autor a exclusividade do direito de utilizar, fruir e dispor de sua criação. Sem autorização prévia dele, outra pessoa não pode utilizar a obra ou o conteúdo de nenhuma forma. Em relação à proteção de direitos, a gente pode considerar que existem aspectos patrimonial e moral do direito autoral. O direito patrimonial se refere ao aspecto econômico e financeiro da criação. O detalhe é que esses direitos patrimoniais são transferíveis, ou seja, o direito de explorar economicamente a criação pode ser cedido para outra pessoa, de forma onerosa, com o autor cobrando para permitir isso, ou até mesmo de forma gratuita. Já o direito moral, autoral, garante a autoria e o respeito às características originais da obra protegida. O artigo 24 da Lei de Direitos Autorais lista vários direitos morais típicos do autor. Alguns deles protegem o caráter paternalista da obra. Em outras palavras, garante o direito de que o nome ou pseudônimo do autor vai estar diretamente ligado à sua criação. E que ele, a qualquer momento, vai poder reivindicar a sua autoria. O detalhe é que isso vale inclusive se os direitos econômicos sobre a obra forem cedidos para outra pessoa. Como assim? Digamos que eu seja o roteirista de uma peça teatral e transfiro para o Claudiano, o nosso cinegrafista, o direito de explorar economicamente o meu roteiro. Ele vai poder montar a peça teatral, vai poder entrar em cartaz, vai poder lucrar com toda a bilheteria do espetáculo. Porém, o meu direito de ter o meu nome ou o meu pseudônimo associado ao roteiro tem que estar garantido. Ele vai poder montar e divulgar o espetáculo, mas dizendo que foi escrito por mim. Isso porque os direitos morais autorais não têm relação econômica e financeira. Eu cedi o direito de exploração patrimonial, mas o direito moral sobre a obra não vai junto não. Ainda no mesmo artigo, os outros incisos defendem direitos morais do autor em relação à manutenção da integridade da obra. Isso quer dizer que só o autor pode modificar as características originárias dela.
tendo o direito ainda de proibir que qualquer outra pessoa a modifique. Para finalizar essa lista de direitos morais previstos na lei, outros incisos garantem que o autor também possui a autonomia de, se quiser, manter sua obra inédita, não disponibilizar ela ao público, tirar a obra de circulação e até mesmo acessar exemplar único e raro. Quando a gente ouve falar de direito autoral, muita gente só consegue visualizar proteção jurídica para letras musicais, roteiros de cinema e pinturas, por exemplo. Mas não é bem assim não. A proteção é um pouco mais abrangente. Ah, massa, ó, mano. Massa. Eu vou processar meu irmão, então, aquela alma cebosa. Eu fui o primeiro na minha casa a escrever um poema lindo no meu Instagram que dizia: elogios não me elevam, críticas não me abalam, eu sou o que sou e não o que falam. E acredita que o desgraçado copiou e mandou pra namorada dele, dizendo que ele era o poeta? Agora eu quero processar ele, agora eu quero justiça. Aí também força a barra, né? Não é todo e qualquer produto do intelecto ou a falta de intelecto humano que pode ser protegido pelo direito autoral, não. Principalmente essas frases que começam a circular na internet e não se sabe ao certo de onde surgiu nem quando surgiu. O que a gente quer mostrar aqui é que o direito autoral não limita a proteção às consideradas obras de arte. Na definição do artigo 7º da lei, podem se encaixar perfeitamente na proteção do direito autoral desenhos, traduções, programas de computador, bases de dados, projetos de arquitetura, de geografia, de engenharia, de topografia, de paisagismo, enfim. Mas é importante destacar que é fundamental a constatação de dois requisitos: a criatividade e a originalidade da obra. O registro da criação perante os órgãos competentes não é obrigatório. Na verdade, ele possui um caráter meramente declaratório, ou seja, é possível que, mesmo registrando a sua obra, alguém reivindique seu verdadeiro autor no seu lugar. Ah, bom! E pra que raio serve esse registro vai então? É que, apesar de não ser obrigatório, ele cataloga a sua criação, associando ela a uma data de registro. E daí? E daí que para pra pensar com base na teoria do vai que. Vai que alguém toma conhecimento da sua obra enquanto ela ainda é pouco ou nada conhecida. Vai que essa pessoa, de alguma forma, consegue fazer uma cópia da sua obra. Vai que tal pessoa registra sua obra primeiro que você e tem lá o nome dela associado à criação a partir da data tal. Vai que depois disso ela passa a publicar e a divulgar a sua obra, que agora todos pensam que é dela, e começa a fazer sucesso no mundo todo. Pode ser que nada disso aconteça, mas vai que. Ave Maria! Aí você diz: Tô nem aí! Afinal, não foi você mesmo que disse que esse registro possui caráter meramente declaratório? Eu posso muito bem chegar lá na pessoa e dizer: ei, doidinho, quem criou essa obra aí fui eu, não foi tu não. Não posso não? Pode, é verdade. Mas o registro não deixa de ser uma prova temporal em relação à autoria. Presume-se que quem registrou primeiro é o autor, apesar de ser possíveis outras provas que provem o contrário. Vamos pegar o exemplo do meu roteiro. Digamos que eu escrevi uma peça de teatro, mas eu não quero publicar. Lembra que esse é um dos direitos do autor? Outros incisos garantem que o autor também possui a autonomia de, se quiser, manter sua obra inédita, não disponibilizar ela ao público, tirar a obra de circulação e até mesmo acessar exemplar único e raro. Pois bem, eu decido não publicar o roteiro, mas o Raul, o nosso editor, encontra o esboço do meu texto por aí e pensa: haha, eu vou apagar aqui texto de Caio Benevides e colocar texto de Raul, o editor. E assim o Raul faz. Ele pega meu roteiro como se fosse dele e faz o registro. Se eu tivesse outras provas, como versões mais antigas ou troca de e-mails em que eu tenha encaminhado esse roteiro para alguém, por exemplo, pode ser que eu consiga comprovar que eu sou o verdadeiro roteirista. Mas e se eu não tiver nada disso? Você vai ter que concordar comigo que, mesmo sendo uma injustiça, o Raul, que fez o registro primeiro, terá mais provas do que eu e pode vir a ser considerado o legítimo criador do roteiro. Outra vantagem com o registro é que ele possui validade internacional.
Existe um tratado chamado Convenção de Berna, que regula os direitos do autor nos mais de 160 países que o assinam. E entre eles está quem? Está quem? Está quem? Tá o Brasil, rapaz! Ou seja, se o registro é feito aqui, ele automaticamente terá validade nos outros 160 e tantos países que também participam da convenção, dando legalidade internacional aos registros nacionalmente feitos. Por fim, a última das 5 coisas é que a proteção jurídica sobre obras intelectuais será válida enquanto o criador estiver vivo e ainda irá se estender por mais 70 anos após a sua morte, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. O detalhe é que se a criação tiver sido criada em coautoria, ou seja, por mais de um autor, e ela for indivisível, o prazo será contado a partir da morte do último dos autores. E aí, curtiu o vídeo? Curtiu! Então, deixa aqui o seu like, compartilha ele com todo mundo. E se você quer ter acesso a vários conteúdos e tirar dúvidas sobre direito, se inscreve no canal, visita o site e siga as redes sociais da CHC Advocacia. Até a próxima! Não tem sim então. Vou fazer assim. Claudiano, que é o nosso cinegrafista. Isso vai ser bom.